É, gostaram da aula aí? Gostou, Sara? Você que não entende nada? Eu só queria que ele falasse sobre o poder para me anotar aqui. Socorro! É claro também, claro que eu também queria. Característica do professor, deixar a aula com você. Isso aí é, como é que se diz? Pegadinha de professor, né? Que deixa o aluno com desejo de quero mais, né? Mas bem-vinda aí a pastora Simone, que chegou. Aqui me diz que tem mais 2 pessoas, mas eu não vejo quem. A Miriam, que está fechada, a Ana Paula, que está fechada. Ah, tá. Obrigada. Ana Paula e Miriam, abre as câmeras aí para eu ver vocês. Para eu dar presença ou falta. Vamos então, começar a falar. A pastora Simone já não pegou a primeira parte da aula, ela entrou depois. Mas vocês se lembram quais são as 2 coisas que ele falou sobre administrar? A palavra, a etimologia da palavra, é a junção de 2 palavras. Isso aí. Ad. Origem vai controlar. Adjunto ao serviço. Não, fale de novo que eu não ouvi. Adjunto ao serviço. Isso aí. Então, mas tem uma palavra inicial, ad, e depois ministrar. Então, a palavra junta, administração, é o que mesmo, Sara? Ad é junto ao serviço. E ministrar... eu não anotei, não deu tempo. Coordenar, controlar. Lembra o que mais? Organizar e planejar. Organizar, planejar. Tudo Arrumar. isso aí. Hein? Arrumar também. Arrumar também. É isso aí. Agora, ele trabalhou 3 sapatas falando de uma estrutura. E quais são as 3 bases aí que ele trabalhou dessa sapata que precisam estar juntas? Querer, poder e saber. Poder. É isso aí. Querer, poder e saber. Mas ele falou que não adianta uma sapata com bastante ferro, com bastante cimento, se não tiver o quê? Bastante sólido. Oi? Tem que ser moderadamente, tudo igual. Não, aí as sapatas juntas. Mas ele falou, não adianta as sapatas serem fortes, nem elas estar juntas, se não tiver o quê? Um sólido, rígido. Isso aí. O terreno aonde... Participou da aula, hein, pastora? Se você não tem uma base, se você colocar, por exemplo, num terreno arenoso ou num terreno aonde tiver, vamos dizer assim, lama, aquelas sapatas não vai adiantar de nada. Isso aí. Agora, agora ele trabalhou que sapata é essa? Que terreno é esse, melhor dizendo? Ele falou sobre as alegorias, que são a educação, vem de berço, que é o solo, é uma rocha, é uma base. E habilidades pessoais. É uma das alegorias. É isso aí. Dom nato também, que ele falou. Ele trabalhou exatamente isso. A Sara só esqueceu aí, Sara, do dom nato. A pessoa ter aquele dom que ela já nasce com ele. Então, a base sólida vem de uma educação de berço. Olha só que aula interessante, pessoal.
Porque, assim, hoje a gente vê muitas famílias destruídas. A gente que fez oficina da alma, então, sabe de famílias disfuncionais, como que isso desestrutura as pessoas a estabelecer uma base para construir qualquer coisa. Quando a gente fala de administração, a gente está falando de base. Por que nós, na igreja, trabalhamos a administração? Porque o pastor Átila, a pastora Sara, a pastora Simone, eu, a pastora Raquel, que está aqui, somos pastores. Nós administramos a igreja. E a mesma lei aplicada para a administração de uma empresa, de um supermercado, de um escritório de contabilidade, de construção civil, gente, é a mesma ciência aplicada para a igreja. Então, você vê bem a necessidade de educação de berço, a base sólida como um dom nato, saúde corporal, que vocês devem ter esquecido, e a saúde mental. Então, o que você observa? Que há pessoas que elas estão doentes mentalmente. Naturalmente, elas terão dificuldade de administrar qualquer coisa. Então, se você tem uma estrutura, uma base mental legal, tem uma base, uma saúde corporal, que a saúde física ela é importante. Por quê? Imagine a minha vida se eu fosse um homem doente. Entendeu? Então, da onde a gente precisa ter tempo de descanso, boa alimentação, precisa estar sempre verificando a saúde. Há pastores que são relaxados com a sua saúde. Então, vai entendendo aí que o resultado disso tudo, gente, vai trazer para você o sucesso. Agora, escuta uma coisa interessante em relação a isso aí. Tirando a parte do sogrão, né, que me ama, vocês pegaram essa parte? O que ele falou em relação a mim? Que o senhor é proativo. Administrador nato. Ele falou que o senhor é um administrador nato, que mesmo com pouco faz muita coisa. O senhor é proativo, apresenta proatividade. Não, filha, ela foi proatividade, não. Produtividade. Produtividade, isso. É diferente. Fazer muito sem nada. Então, você está vendo da importância de depois a gente debater os vídeos? Por causa disso. Porque proatividade eu tenho também. Mas ele está focando o meu resultado. E o que ele falou em relação ao meu resultado? O que ele chamou de produtividade? Treinamento de pessoas também não. A pastora Raquel está falando aqui treinamento de pessoas. Envolve treinamento de pessoas. Escolher bem a liderança, sim. Mas o que ele se referiu à minha produtividade? Por quê? Ele está falando isso. Ele falou fazer muito com pouco. Fazer muito com pouco recurso. Você está entendendo? Eu costumo dizer que a administração, uma pessoa boa administradora, vocês devem anotar isso, ela realiza mais coisas em menos tempo, com menos recurso, entendeu? Em pouco tempo. Então, é realizar através das pessoas. Por isso que eu amo essa matéria, administração. Eu amo. A administração, ela está tão presente na vida de uma pessoa que essa semana eu que tenho lavado a louça lá em casa. Quando o pessoal vê aquela pia lotada, bate o desespero e a bispa foge. O Eduardo nem chega perto. E eu olho aquilo ali, eu já sei. Vou começar assim. Separo os copos, garfo, faca, talheres,
panelas são as últimas. Pratos são mais fáceis de lavar. Lavo os pratos, vejo o que está mais gorduroso, o que está mais difícil, fica sempre por último. E eu vou eliminando tarefa. E aí, ela está aí do lado, ela pode dizer, ela falou assim, você realmente é muito rápido. Mas por quê? Porque eu primeiro administrei a minha pia. Então, significa que se você for uma pessoa que não consegue colocar a sua vida em ordem, o tempo vai passar, então você tem desperdício. Desperdício de tempo, de energia, dinheiro, poder, saber e querer. Espero não estar adiantando a aula dele na semana que vem. Mas eu queria exatamente mostrar para vocês como que essa matéria é importante. Entendeu? Porque, assim, é muito importante tudo isso. Então, assim, ele, em outras palavras, ele quis dizer o seguinte, eu não tenho formação secular em administração. Não tenho. Mas é um dom que Deus colocou em mim. E que, na minha opinião, todas as pessoas têm um pouco desse dom. O problema está que a gente não desenvolve. E também como gerir. Tem que falar mais alto. Como gerir tantas igrejas, né, remindo o tempo, né? Porque mesmo que o apóstolo tenha, nós sabemos esse dom, essa capacidade, então a boa organização e a gestão, até de longe ele consegue fazer, apesar dele ser muito presente com as igrejas, mas a gente fica pensando, né, uma igreja num outro estado e daqui a pouco em outro país, então você fica pensando como, né, é um desafio também, né, e o professor falou, né, o senhor Antero falou que também a questão do querer, né, está diante de um grande desafio, né, eles são necessários, mas não são só suficientes, porque você se lançar nesse desafio aí. Exatamente. Exatamente. Mais algum comentário? Até aqui, para a gente entrar nas sapatas? Pastor Átila, está muito quietinho. Não, estou só absorvendo aqui. Isso é muito bom. Pastora Simone? Oi, eu cheguei um pouquinho atrasada e ainda estou dividindo o tempo, fazendo uma nota com a do Alexandre, assistindo a aula, porque a minha luz voltou só hoje. Ah, tá. Mas você já tem você fez administração, não fez? Fiz na faculdade, sim. Então você vai poder ajudar a gente em bastante coisa aí nas aulas, né? Tomara que eu lembre, né? Camila, tá conseguindo entender? Tá vendo? A aluna deixou ali e foi embora. Sim. Estou entendendo. Bem. Nunca deixe de anotar, porque é muito importante. Então, Tá vamos bom. falar das 2 sapatas que ele disse hoje. São 3 sapatas, lembram quais são? Querer, poder, saber. Querer, poder. saber, poder. Isso aí. Não, tanto faz. A ordem dos fatores não vai alterar o viaduto. Mas o que é importante a gente entender? Vamos falar primeiro do querer. Você lembra o que eles falaram sobre o querer? O que ele falou sobre o querer? Vontade de realizar. Gente, essa palavra, quando ele disse essa frase, ele falou várias coisas. Mas quando ele disse o querer realizar, sabe? E me lembrou a palavra de Deus que diz assim, a Deus pertence tanto o querer quanto o efetuar. Efetuar. Então, o nosso Deus é um Deus... Vamos achar esse versículo na internet? E aí é bom que a gente já coloca aqui do lado, para a gente já ir, né, colocando. A Deus pertence o querer e o realizar. Olha só como uma matéria vai lembrar Deus. Lembra que ele falou que o pilar são 3 sapatas? É também para simbolizar
Pai. Filipenses 2,13. Filipenses 2,13, anota aí. Filipenses 2,13. Vamos ler, pastora? Lê para a gente aí bem alto. Pois é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar, de acordo com a sua boa vontade. 2,13. Isso. Olha, gente, presta atenção na palavra. Vamos destrinchar o versículo. Ali fala de boa vontade. Tem a ver com querer. Sim? Produção. Produção. Produtividade. Realizar. Que mais? Com a vontade, desejo, né? Com a vontade, com o desejo de realizar. Então, ou seja, a administração é algo que está implícito em Deus, está inserido nele, faz parte de Deus. Deus é organizado. Por exemplo, Deus não poderia ter construído o mundo num dia só? Hein, gente? Deus não poderia ter construído o mundo num dia só? Sim. Menos de um dia, um segundo, construía tudo. Exatamente. Então, ele resolveu fazer tudo em 7 dias. Olha só, além de ter feito tudo em 7 dias, olha que coisa linda. Ele faz o homem no 6º dia. Então, ele trabalhou e no 7º ele colocou a lei do descanso. Então, assim, quando ele fala da lei do descanso, ele fala da importância que a gente tem, né? E isso a gente trabalha muito isso na Oficina da Alma, que é vencer a ociosidade. Que na Bíblia vai usar muito a palavra negociar. Lembra que a parábola do talento, um recebeu 5, outro recebeu 2 e outro recebeu 1. Então, o que recebeu 5, o que recebeu 2, produziram mais e granjearam. O que recebeu 1, o que ele fez? Cavou a terra e enterrou. Então, a palavra que aparece ali é negociar. Negociar quer dizer negar o ócio. Negar o ócio. Né? Então, o que mais vocês anotaram aí em relação ao querer? Eu estou anotando aqui para acompanhar vocês. Só para ver se o aluno... Eu anotei aqui o do querer, desde a vida pessoal ao profissional. É isso aí. Desde a vida pessoal. O que a gente podia acrescentar aí em relação à vida pessoal? Finanças. Família, casamento, vida, saúde, tudo. Saúde. Obediência. Olha só que coisa interessante, né? Para eu administrar bem, para eu ter sucesso, eu preciso administrar. E administrar é desde a minha vida pessoal. E o que a Bíblia fala sobre isso? Aquele que não governa bem a sua casa. Não pode governar a casa de quem? De Deus. Vem de dentro, vem de dentro. Vem de dentro. Então, quer dizer, às vezes você vai ver pessoas que elas querem resultado e elas não terão esse resultado por causa disso. Vamos para a segunda sapata? Quer falar aí? Eu quero. Assim, eu lembrei de uma coisa que eu assisti também uma palestra esses dias de uma mega milionária lá no meu trabalho. E aí ela falou de uma coisa muito importante, que está exatamente ligado a isso que o apóstolo falou. Você tem que querer, né? Mas ela falou assim, às vezes a gente até tem medo de alguns desafios, mas vai com medo mesmo. E ela falou sobre isso, eu achei interessante, porque imagina a proporção, né, de você querer, vamos falar do que a gente vive, né, querer abrir mais uma igreja, querer entrar em mais um estado, querer entrar em mais um país, estou profetizando já, e aí você tem medo disso, né? Isso dá não sei como o apóstolo, só ele pode falar
e a bispa dessa sensação de desbravar mais um lugar. Então, tipo assim, vai com medo mesmo, ela falou. Você tem que querer. O querer é maior do que o medo. Ele vai vencer o medo, né? Oh, glória, isso aí. Bom, a Ana Paula pediu a palavra e a Miriam também. Ana Paula, pode falar? Ela só acenou com a mão. Aqui diz que levantou a mão. Miriam Tavares. O texto é 1 Timóteo 3,5, do Governar Bem a Casa. Né? Anota aí 1 Timóteo 3,5, pessoal, enquanto elas se manifestam. 1 Timóteo 3,5 quem não governa bem a sua casa não pode governar a casa de Deus. Não pedi a palavra, não. Estou escutando tudo direitinho aqui, quietinha. Ah, tá bom. Mas não é só para escutar, não, é para anotar. Pode deixar. Porque na prova eu vou arrebentar. Miriam, só colocou aí uma mãozinha ou quer falar? Miriam Tavares rapou fora daí, ó. Vamos então para a segunda sapata, pessoal. A segunda sapata é a sapata do saber. Saber. E o que ele falou sobre o saber? Forte também. Saber lidar tem que saber lidar com o pequeno e com o grande. Tanto com a pequena ou a grande decisão. Saber escolher seus auxiliares. Competência na forma... Saber escolher seus auxiliares. Se eu soube, né? Escolher seus auxiliares. Tenho minha aqui. Ela está dizendo que eu soube escolher os auxiliares. Lá atrás não soube muito, não. Eu tive que aprender na marra, ó. Tive que aprender na marra. Só apanhando mesmo. Mas hoje não dou mole, não. É verdade. Então, quando ele falou sobre o saber, quando vocês já entraram nessa parte aí, saber lidar com o pequeno e com o grande, saber escolher seus auxiliares, competência de formar líderes, muito importante. Mas uma coisa que ele deixou claro é aprender e reciclar. A gente não pode esquecer disso. Então, ou seja, gente, eu aproveito para falar em relação à escola de teologia. Muita gente começa e desanima fácil. Gente, mas, assim, se você quer um resultado no seu ministério, Deus sabe as lutas que eu passei para eu saber o que eu sei hoje. E o que eu faço ainda para estar sempre me reciclando, sabe? E aprendendo um pouco mais. Entendeu? Então, assim, quando tem um curso, tem uma matéria, tem um investimento, tem uma situação, eu estou lá aprendendo. Por que eu preciso aprender? Porque se eu não souber, eu não tenho como ensinar. Quem não tem, não pode dar. Então, assim, você precisa aprender, sabe? Então, eu digo que você que é um líder, você precisa ler livros, precisa assistir vídeos edificantes, sabe? Precisa fazer leituras dinâmicas, procurar melhorar no português, de preferência, aprender outros idiomas, né? Vou aprender sobre falar inglês. Eu tenho vontade ainda. Então, a gente sempre evoluindo, sempre crescendo, sempre ampliando. Entendeu, amados? Isso que eu estou falando para vocês tem a ver com a sapata do saber. Quando ele diz lidar com pequeno, lidar com grande, lidar com macro, mas lidar com micro, é exatamente nesse ponto aqui que as pessoas falham, não reciclando e não aprendendo. Por quê? Porque uma coisa é você administrar um grupo de 10 pessoas. Uma coisa é a sua igreja chegar a 10 mil pessoas.
Uma coisa é você dirigir uma célula de 5 pessoas. Uma coisa é você dirigir uma congregação de 100 pessoas. Entendeu? Então, tudo vai exigir um pouco mais de preparo da sua parte. Sempre vai exigir um pouco mais do saber, né? E ficou para a próxima semana, a próxima aula, o poder. Entendeu? Eu já imagino que seja. Eu acredito que vai levar para um caminho de autoridade, vai levar para um caminho o poder expulsa o medo, vai levar para um caminho de coragem, de realizar. Essa sapata aí tem porque assim, quando vai se tratar do poder, tem muita gente que tem o poder, mas não tem o querer, não sabe como fazer, e aí não se torna uma pessoa sem resultado. Imagine, lembrando que ele falou, querer sem saber, sem poder, não vale de nada. Os 3 têm que estar juntos. Ok, gente? Ou então também poder também pode estar ligado a eu querer estar num lugar que eu não me preparei para estar. Poder também pode significar estar num lugar onde eu não estou preparado para aquela posição. Verdade. Então, semana que vem, a gente vai ter essa aula gostosa de administração com o professor Antero. Vamos lá. Bem-vindo, Carlos. Estou apresentando para vocês o mais novo aluno nosso, é o Carlos. Se converteu há pouco tempo, ontem já estava na escola lá e hoje já pediu para fazer parte também do EAD. E está muito animado em fazer teologia. Então, Carlos, depois você assiste o vídeo que já está disponível, tá bom? A administração primitiva, tá lá, com o professor Antero, ok? Sobre isso. Tá ok. Eu vou compartilhar novamente lá no grupo o link da playlist para o pessoal, para o irmão que chegou agora. Eu acho que depois que ele entrou, eu não compartilhei de novo, não tenho certeza. Aí eu não vim entrar 8 horas, porque eu cheguei quase agora também, e eu acabei entendendo errado quando eu estava falando com a pastora Raquel a respeito do curso, mas já está resolvido, graças a Deus. Amém. Amém. Eu vi a Rosiane também está aí. Rosiane? Oi, apóstolo, paz. Cheguei agora também. Peguei o finalzinho da aula. Legal. Tem mais um aluno que eu tenho que dar presença agora. A Miriam Tavares está com 2 acessos. Todo mundo. Tá. Miriam Tavares. Eu gravei a aula a partir dos comentários, né? Porque a aula está baseada no vídeo do professor Antero. Eu não gravei a parte só da reprodução. Mas a partir do momento que começou a explicação do professor Paulo Matos, tá sendo gravada e vai entrar lá na playlist no YouTube. Ótimo. Foi bom porque eu sinto que Deus me usou. Bom, agora eu acredito que eu vou começar com vocês a minha matéria, tá? Então, toda terça nós vamos fazer assim. Eu já notei que vocês estão meio perdidos aí com as aulas do professor Antero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o vídeo dele e depois a gente vai entrar comentando, conversando e tirando as dúvidas. Mas peço aos alunos que chegaram aí um pouquinho depois para não deixar de assistir o vídeo, muito boa. Está começando essa matéria, vocês tiveram essa primeira aula. É a primeira aula de administração. Tá? Deixa eu atualizar o pessoal do EAD, que chegou agora. A gente vai dar uma pausazinha só para eu beber uma água, depois eu vou começar a outra matéria, que é a matéria de evangelismo. Tá? Essa que vocês acabaram de fazer é a administração. A administração eclesiástica. Tá? A administração da igreja. Então, nós já demos bibliologia, já está concluído essa matéria. Eu preciso que vocês façam
revisão do que vocês anotaram, assista todos os meus vídeos. Eu acredito que a Rose ainda não me mandou. Deixa eu ver quem já me mandou os trabalhos. Pastor Átila está me devendo. Sara está me devendo. Deixa eu só ver aqui quem já me mandou. Ó, eu tenho da Diane. Rosiane me mandou? Não, Rosiane, apóstolo, eu levei para o Rio, mas esqueci de entregar para o senhor. ó, aqui, ó. Então, aqui, tira uma foto e manda para mim. Tá bom. A mesma coisa, a Raquel Pérez me mandou. Camila, você me mandou já, Camila? Não, apóstolo. Vai ficar sem orelha também. Miriam, você vai fazer ou só vai assistir a aula? Miriam. Lá também, esse eu estou colocando o pessoal do EAD. Falta também da Miriângela. Esse material, Carlos, você está chegando agora, da matéria de bibliologia. Você vai assistir todos os vídeos, tá? Que está disponível da minha aula de bibliologia. Você vai assistir. Quando você estiver pronto, nós vamos aplicar a prova. Ok? Agora, olha só. A matéria de filosofia, preciso conversar com vocês, do professor Antero. A filosofia básica tem 10 perguntas que o professor está fazendo. O que eu queria fazer? Que vocês pudessem ter um tempo, que vocês vão me dizer quanto tempo vocês precisam, para vocês estudarem, vamos dizer, para vocês, assim, rever os vídeos, assistirem os vídeos dessa matéria, e quando vocês estiverem prontos, eu vou marcar 1 hora ao vivo, nós vamos fazer uma videochamada, e eu vou fazer a pergunta para você, e você vai dar a resposta. E aí eu faço a prova por aqui, a prova que o professor Antero mandou. O que vocês acham? Ok. Isso. Sim, muito bom, apóstolo. Mas não vai ser assim todo mundo junto, não. Vai ser o Átila marca um horário comigo, depois a Camila, depois a Simone, depois a Rosiane. Aí a gente vai respondendo as provas de cada um. Pode ser? Tá, não. Sim, pode. Belezura. Não, porque eu não ouvi. Ok. Próximo passo. Eu preciso resolver com vocês também. Para fechar a matéria valendo ponto, eu só vou ter dificuldade aí com a Rosiane, né? Que está lá no sul. A não ser que ela acompanhe com a gente o vídeo enquanto a gente estiver visitando o Museu da Bíblia. Eu queria levar muito vocês para conhecer o Museu da Bíblia e a Fábrica da Bíblia, aonde a cada 3 segundos é fabricada uma Bíblia. Não, 33 segundos é fabricada uma Bíblia. Entendeu? Então, vocês vão conhecer o processo. Às vezes, tem gente que acha uma Bíblia caro. Quando você for visitar esse lugar, você vai achar que é barato ainda. Tá? Então, não sei se vocês viram no grupo, lá vai ter um almoço, café da manhã, eles recebem os alunos com café da manhã, almoço, vai visitar a Fábrica da Bíblia, vai passar pela loja da Bíblia, que vocês vão ter desconto para comprar Bíblia, livro. E depois nós vamos para o Museu da Bíblia. Chegando lá no Museu da Bíblia, você vai conhecer a Bíblia de forma histórica, né? Você vai poder... Então, hoje eu coloquei lá no grupo, mas vocês não conversam, entendeu? Eu perguntei lá qual o melhor dia para a gente ir. Só o Samuel que colocou para mim qualquer dia. A pastora Raquel disse que a preferência dela é terça-feira.
Terça ou sábado? Não, sábado não tem. Ah, não tem. Não. Final de semana não funciona a fábrica. Para levar só para conhecer o museu, não acho graça. Tem que conhecer a fábrica da Bíblia. Então, eu queria muito que vocês fossem conhecer o Museu da Bíblia. A gente vai compartilhando lá com os alunos que não puderem ir. Ô, professor. Pois não. Pastor, qual seria o valor? Nesse caso, a gente ainda não sabe. Lá, eles pedem só R$30 do almoço, para a gente almoçar lá. Daqui, eu estou tentando conseguir um ônibus com a prefeitura, para a gente sair do Rio, entendeu? Onde que fica? Barueri, São Paulo. Seria somente para os alunos ou também para todas as pessoas? Se eu conseguir o ônibus, você pode levar mais uma pessoa, entendeu? Porque nós não temos tantos alunos assim. Uhum. Mas se eu não conseguir, a gente teria que ir com a van da igreja. E assim, geralmente é de que hora a que hora? Porque eu trabalho e teria que ser durante a semana, né? Aí para eu ver lá no meu trabalho, entendeu? Então, mas você conseguiria negociar lá esse dia? Então, como lá a empresa está no momento de baixa, agora, assim, por esses dias, assim, agora a gente não está indo em produção, eu estou indo mais para fazer manutenção lá. Então, talvez eu conseguiria, assim, poder estar pedindo eles aí para eu poder dar uma dispensa num dia desse aí, para eu poder estar indo. Nem que você trabalhe sábado para compensar. Porque a ideia é que a gente saia daqui numa terça-feira, 4 da manhã, tá? A gente vai chegar lá 9 horas para o café, visita a fábrica. Quando for 3 horas, 15 horas, já estamos liberados. Então, a gente sai de lá fazendo conta que a gente leva umas... Vamos colocar em 5 horas de viagem. Então, eu acredito que entre 20 e 21 a gente já está de volta. Tá bom. Mas aí é o dia inteiro, não tem como ser menos. Se me falar o dia com antecedência, eu consigo ver se eu consigo negociar lá, entendeu? Então, vamos então deixar a pessoa... Rose, você teria disponibilidade desse dia sair daí e vir lá em São Paulo encontrar com a gente? Sim, vou sim. Uma terça-feira? Sim, consigo. Tá, então... No caso, eu sairia daqui na segunda, né? Para chegar aí na terça. Aí, no caso, eu ficaria em São Paulo, que é mais fácil. Sim, a gente passaria e pegaria você na rodoviária. Na rodoviária lá de São Paulo mesmo. Sim, entendeu? Dá certo. Uhum. Você teria que sair daí à noite, ia passar a noite viajando e chegaria em São Paulo lá na parte da manhã. Tá. A gente eu consigo também negociar aqui. Ok. Então vamos deixar já agendado aqui, que aí eu fecho essa matéria. Para a gente ganhar tempos, eu acho que daqui uns 15 dias, tá bom? Para mim tá Sim. bom. A data é exata. 13 ou 6. Então, teria 13 de junho. 13 de junho. 12 de junho é segunda, dia dos namorados. Aí vocês... Aí seria terça, dia 13. Pode ser? Pode. Ok, pode ser. Então tá bom. Então tá agendado aí. Vou marcar com o pastor lá para a gente chegar terça-feira, 13 de junho. Tá bom? Tá ótimo. Ótimo, então. Valeu, pessoal. Daqui a pouco a gente se vê. Vai lá tomar uma água, troca a fralda do bebê. E a gente daqui a pouco começa a aula de evangelismo, tá? 40 minutos. 40 minutos a aula. Eu volto daqui a 5 minutos.